A gente começa. Vamos, pronto. E aí, galera, bom dia a todos e a todas, meus queridos alunos e alunas da professora Mary, de Introdução à Ciência do Direito. Mais uma aulinha, como vocês veem, eu não estou mais na casa de praia, né? Infelizmente, podia estar lá relaxando e tal, mas a gente não teve carnaval, né? Então eu tive que voltar mesmo. E aí, tudo normal, muito trabalho, muita coisa para fazer. Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam estudando. Porque tá hora a matéria acumula, que é uma beleza, né? Vamos lá ver quem falou comigo. Oi, Luana, bom dia. Mariana bom dia. A Laura, a Maria Clara, o Rodrigo, a Gabriele, bom dia a todos. O Gabriel e o Jean, bom dia, galera. Sejam todos muito bem-vindos. O Fernando tá dizendo aí, nosso grande monitor. Fernando, bom dia também. O Fernando tá me ajudando aí, enquanto a professora Mary, ela consegue vir. Então, turma, mais uma aula de Introdução à Ciência do Direito comigo, ok, o lindo. E aí a gente vai continuar falando da nota de aula 2, tá bom? Que foi onde a gente parou. Com a nota de aula 1 eu revisei muita coisa com vocês, até mostro já para vocês. O Fernando certamente encaminhou essa nota de aula para o grupo de vocês, do WhatsApp. E aí hoje a gente entra na nota de aula 2, a gente vai conversar ainda sobre as divisões dos direitos, né? A gente estava falando... a gente vai falar, né, sobre direito objetivo, direito subjetivo, direito público, direito privado, direito internacional ou externo, direito interno, para vocês irem entendendo as várias classificações que o direito tem. Beleza? No mais, como é que vocês estão aí, turma? Me fale aí um pouquinho de vocês. Vocês estão bem? Estão mal? Estão felizes? Não estão? Estão gostando do curso? Não estão? Está muito cedo? Não está? Me contem aí. A Maria Clara tá suave. Que resposta legal, né? Como é que tá? Tá suave. O povo engraçado. Aí a Laura diz que tá ótimo, o Jean também, a Maria Clara tá rindo, a Laura também tá rindo. Quando me perguntaram da próxima vez, e aí, professor, você tá bem? Tô suave. Adorei. Gostei muito. E a Mariana tá tudo certo. Que bom, você não tá ainda desesperado com a quantidade de conteúdo que tem para estudar, não é? Porque, ó, se você pensar, a gente já tá na terceira semana, né? Muita coisa. Muita coisa que a gente já viu até agora. Muita coisa. Muito embora essas aulas, né, tanto de segunda como de quarta, foram aulas extras, né? Foram aulas que elas não foram previstas a priori, quando foi feito o planejamento do semestre. Aí a gente só conseguiu saber que ia ter essas aulas agora. Então, meio que são aulas extras, né? Então, aí a Gabriela tá afogada no café. Meu sonho, Gabriela, é poder tomar mais café, sabe? Mas eu já sou muito agitado. Aí eu só tomo um café por dia, só. E aí o de hoje eu já tomei, infelizmente. Porque se eu tomo café, aí eu não consigo mais dormir. Muito doido. E aí eu não posso. Aí a ansiedade no mil, imagino. Mas ó, uma técnica que eu aprendi, né, há muito tempo, que é a técnica de respiração, dizem que a gente não sabe respirar direito. E de fato a gente não sabe mesmo, não. E é legal quando a gente começa a aprender a inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Dá uma tranquilidade maior. Às vezes, se a ansiedade bater, às vezes a gente tá nervoso, né? Com alguma prova, com alguma coisa que a gente vai se submeter, a gente tá um pouco nervoso, algum acontecimento. Aí treinem isso. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E procurem expirar mais tempo do que inspirar. É uma técnica de relaxamento, né? Eu faço muito antes de dormir. Quando eu quero dormir, ficar tranquilo, aí eu tenho várias técnicas, né? Quem tem insônia é assim, mas eu percebi, turma, que as minhas insônias são muito mais por conta da quantidade de trabalho que tem para fazer, é muito do que a Gabriela está falando, né? Talvez mais a ansiedade, a quantidade de trabalho, de coisa para dar conta do que outra coisa. Porque nas minhas férias eu durmo, ou pelo menos tenho dormido, que é uma beleza. Agora, na semana, assim, e aí cada vez aparecendo mais coisa, é que eu fico loucaço. Aí pronto, a pessoa que tem insônia, geralmente ela cria mil técnicas, né? Eu criei essa do... Criei não, né? Eu fui lendo e aí fui vendo que era legal. Aí eu faço essa antes de dormir e também eu tenho que pensar numa parede branca. Porque às vezes o pensamento da gente, né, tá em todo canto do mundo e aí acaba que o nosso pensamento você começa a pensar numa coisa que você vai... O pensamento... Aí você fica, poxa vida, aí você pensa numa parede branca, ela meio que te força a não pensar em nada, né? Porque você tá tão concentrado ali na parede branca, aí dá sono. Vocês fazem o que de técnica para dormir?
Tem alguma técnica ou é só deitar, dormiu? Morro de inveja. Minha sobrinha tá aqui e dormiu. Oh, como eu queria ser assim. A Luana ouve música, eu também, ô Luana, eu escuto Enya, né? Toda noite, toda noite, toda noite. Já eu, terça e quinta eu dou CD noite, aí eu já vou pra aula do CD já escutando Enya pra ver se eu me acalmo, né? Dessa, muito agitado. Aí a Gabriela escuta som de chuva, ó, que legal. Nunca experimentei, não. A Suzana, escuto música relaxante, é muito bom. É, a minha música relaxante é a Enya, desde que eu sou criança eu escuto a Enya, que eu gosto mais. É só fechar os olhos mesmo, o Renan tem zero problema para dormir, que bom. E remédio, não, Gabriela, tu é muito nova, muito provavelmente para estar tomando remédio. Evita tomar remédio, turma, porque remédio nunca mais esqueci. Eu fiz, né? Quando eu fazia direito, eu fazia também odontologia. Não recomendo para ninguém, porque foi surreal. E aí, na odontologia, a gente teve aula de farmacologia. E eu nunca esqueci, a gente aprendendo interação medicamental, um monte de coisa lá, não vale nem a pena. E aí a professora falando, a questão dos remédios é o efeito colateral que ele tem. Então, o remédio, muitas vezes, ele melhora uma coisa, mas piora outra coisa, né? Então, tipo, ele melhora um lado teu, mas aumenta a frequência cardíaca, ou então ele vai trazendo outras coisas. Mas desde isso, e assim, aí até outra amiga minha, que é farmacêutica também, ela faz até doutorado na França, acabou, né, já é verdade. Eu tava lá com ela, aí ela morrendo de estar gripada e tal. Aí eu disse, por que você não toma remédio? Ela falou, não, porque eu sei o que os remédios causam na gente. Então, turma, se você puder evitar de tomar remédio, acho que só quem ganha é você. Viu, ô Gabriele? Tenta pensar em outra alternativa que não seja remédio. A Júlia, se eu encostar em algum canto, eu durmo. Massa, Júlia, show de bola. Deixa eu ver quem está aparecendo. É o Samuel. Fala, Samuel, seja muito bem-vindo, meu amigo. O Samuel deixou de aparecer, tchau. E a Enya, mas a Enya com Y, tá, Gabriela? É incrível essa mulher. Ela mora. Não sei onde a Enya mora. Não sei se é na Suécia, pessoal. Ou é na. Sei lá. Agora eu esqueci. Eu sei que ela não gosta muito de gente, aí vive num castelo cheio de gatos. Onde eu passei mais ou menos perto de onde ela mora, fiquei perturbando o povo para ir lá visitar ela, mas ninguém quis ir comigo, não. Como se eu fosse bater na campainha dela, né? Ei, me atende aqui. Fala, Igor, bom dia. E a Gabriele, sim, show. Então vamos lá, turma. Eu vou continuar o que a gente começou na aula passada, tá bom? A gente vai para a unidade 2. A gente estava falando da unidade 1. Turma, eu sei que ainda tem muita gente entrando, avisem no grupo que se eu demorar a aceitar é porque a aula começou, tá bom? Eu sempre espero 5 minutos, tento conversar com vocês para ver se a galera chega, mas às vezes eu preciso compartilhar minha tela e não vai ficar dando para eu voltar o tempo todo, beleza? Mas eu aceito todo mundo com o maior prazer. É só isso, gente. Professor. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela. Peguem a nota de aula 1 e 2, né? Mas a gente, na verdade, está na 2, para a gente continuar conversando sobre a questão do direito em si. Professor, está me ouvindo? Vou ocultar aqui, minha tela vai aparecer. Pronto, turma. Minha tela está aparecendo, esse material não está no AVA, tá? Porque eu não sou professor da disciplina de vocês. Eu estou só temporariamente enquanto a professora Mary consegue voltar. Mas esse material foi enviado para vocês através do Fernando, que é o nosso grande monitor. Certamente está no grupo de vocês da disciplina. Aí, turma, com a nota de aula 1, na aula passada, eu mostrei para vocês o que é para vocês saírem sabendo da unidade 1. Então, na unidade 1 é para você saber os objetivos da disciplina de Introdução à Ciência do Direito, que a gente revisou na aula passada. Aí é para você saber os conceitos elementares do direito, como, por exemplo, o conceito de direito, que a gente não tem um conceito tão perfeito que abarque o direito todo, mas é bom você ter uma noção do que a gente estuda, né, do que essa ciência que a gente abraçou, ela estuda. É bom vocês também já criarem uma certa intimidade com a linguagem jurídica, já aprendendo que direito é uma palavra polissêmica, que direito tem vários sentidos, né? E que direito também, a linguagem jurídica, é uma outra linguagem, então a gente usa termos que não são tão conhecidos no popular, vocês já vão ter o domínio sobre esses termos. Vai ser melhor se você tiver um dicionário jurídico do lado. Hoje tem aplicativos que têm dicionário jurídico, então a gente usa termos como preclusão, embargos infringentes, recurso especial, reincidência, questões que não são tão conhecidas, né, pelo mundo popular, e até algumas outras palavras que são conhecidas no senso comum
por um sentido, a gente utiliza em outros sentidos, como é o caso da própria residência, mas como é o caso da competência, né? E também, turma, para a gente acabar essa disciplina, vocês precisam saber as acepções dos termos direito. Então eu vou, nessa aula, terminar de falar da nota de aula 2, que é onde a gente está falando das divisões do direito. E aí, quando a gente acabar a nota de aula 2, eu passo para o slide da professora Mary. Acredito que sexta-feira eu vou ser o professor também. E aí a gente continua da onde ela parou, que foi no slide 16, que é só para falar mais, na verdade, sobre a diferença, sobre a relação, né, do direito com as outras ciências sociais, como sociologia, como filosofia do direito e outras relações, tranquilo? Então, a unidade 1, ela requer que a gente saia dessa unidade sabendo de todos esses conceitos. Aí, na aula passada, a gente falou da origem do direito, falamos que a finalidade do direito, a principal e a última, é trazer a paz social, né? Então, o direito tem uma série de mecanismos que ele estimula comportamentos que favorecem a paz social, como é o caso do adimplemento contratual, do pagamento de uma obrigação tributária, como é o caso do casamento, mas o direito também utiliza uma série de mecanismos que evitam comportamentos humanos que sejam indesejáveis à paz social a ocorrerem. Como, por exemplo, se você comete um crime, o mecanismo do direito é fazer assim, crime de homicídio, pena, aí, matar alguém, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ou seja, a gente sabe, se a gente cometer um crime como um homicídio ou qualquer outro crime, vai ter uma pena privativa de liberdade pra gente. Vai ter uma pena de prisão pra gente, pode ser de reclusão, pode ser de detenção. Então, o direito, ele utiliza uma série de mecanismos que estimulam comportamentos que são favoráveis à paz social e eles estimulam comportamentos que são contrários à paz social. A gente conversou sobre isso. Se tem duas pessoas que têm direito, né? A gente até viu ubi homo ibi societas, ubi societa ibi jus, que significa que se tem homem, tem sociedade, e se tem sociedade, naturalmente tem direito. A gente não consegue conceber uma sociedade sem direito, que seria uma sociedade anárquica. Aí a gente até conversou sobre aquele filme, que é até uma série, né, que vocês me contaram, que virou uma série também, que é Uma Noite de Crime. E ele demonstra um Estado anárquico, um Estado sem lei, um Estado sem direito. Então o direito, ele é necessário para a sobrevivência das civilizações, para a sobrevivência da sociedade, principalmente por essa regulação ou essa regulamentação que ele faz em relação às relações humanas, né? Não só ele regulamenta a minha relação com vocês, vocês para com os outros e vice-versa, como ele regulamenta também a nossa relação com o Estado, que é algo que a gente vai falar da aula de hoje sobre o direito público e o direito privado. Então, o direito, ele vai regulamentando essa complexidade que é viver em sociedade. Viver em sociedade é muito complexo, tem vários níveis, e o direito vai se capilarizando, de maneira que o direito vai tentando regulamentar toda e qualquer relação, toda e qualquer relação social, ou todo e qualquer aspecto da vida em sociedade, né? A importância dessa disciplina, a gente já conversou, te dá uma visão panorâmica das disciplinas jurídicas, o que vocês vão ver na faculdade, também uma visão unitária das disciplinas do direito, né? Assim, que o direito é uma coisa só, o direito é uma ciência una. Também a gente vai entender um pouco a complementariedade das disciplinas jurídicas, ou seja, que o direito civil depende do penal depende do constitucional, o constitucional depende do processo civil, de maneira que todos os ramos do direito que vocês vão estudar aqui na faculdade são complementares uns aos outros, e essa disciplina vai te permitir ampliar teu vocabulário jurídico, né? Tu vai sair dessa disciplina conhecendo palavras ou termos que você não conhecia antes. Beleza? E a gente já viu que direito é uma palavra polissêmica e que o direito tem vários sentidos, né? A gente pode usar direito no sentido de justiça, de norma, de ciência, de sanção, direito subjetivo, objetivo, que é a aula de hoje, direito positivo, que foi a aula passada, e direito como correto. Então, o direito é polissêmico porque ele tem vários sentidos. E aí, a professora Mary certamente conversou com vocês sobre esses vários sentidos da palavra direito, ok? Mais uma pessoa entrando, querendo achar. Aí, o Samuel diz assim, será que não existe um recurso no Google Meet? Pois é, Samuel, existe. Ele se chama autoaceitar. E eu baixei uma extensãozinha, ó, se tu vê, ó, tá bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer aqui, ó. Google Meet, autoaceitar, tá vendo lá no lado direito, lá em cima, Samuel? Autoaceitar convidados. Aí eu já instalei essa extensão, ó. Deixa eu aceitar aqui a galera que quer entrar.
Aí eu já instalei essa extensão, já está toda aqui, ó, entrar automaticamente, entrar. Aí eu já ativei a extensão, já fiz tudo e não funciona. Não sei por quê, cara. Aí eu uso o Mac, né? Mas se você usa o Mac, quando você for trabalhar nos sistemas da justiça, você vai perceber que os sistemas da justiça só funcionam no Windows. Então você tem que comprar um tipo de extensão de Windows para o teu computador. E o meu tem, ó, tá aqui, ó. Esse aqui é o Windows funcionando no Mac, né? Para eu acessar os sistemas do tribunal, né? O SAG, o seu, aí o PJE. Então eu preciso ter o Windows. Aí eu já tentei também aqui no Windows, cara, e não consegui. Porque meu sonho era conseguir isso, ó. Entra no gente o tempo todo, ó. E às vezes eu tô compartilhando tela, não consigo voltar. Mas enfim, não sei o que é de fato. Então vamos pra frente. Passada a nota de aula 1, turma, tem a nota de aula 2, né, que foi onde a gente começou na aula passada. A nota de aula 2 é muito para a gente entender as divisões do direito, né, as classificações do direito. O direito natural e o positivo, que nós já conversamos, já reviso um pouco. E aí hoje a gente vai falar de direito objetivo e subjetivo, de direito público e privado, e direito interno e externo. Então a aula de hoje, basicamente, a gente vai acabar essa divisão dos direitos, que é uma classificação do direito que a doutrina trouxe. E a primeira classificação que a gente estudou na aula passada foi o direito positivo, que aí deu origem ao positivismo, que é uma corrente filosófica, e o direito natural, que aí deu origem ao justnaturalismo, que também é uma corrente filosófica. O direito positivo, pessoal, quem namora muito com ele são as instituições militares, né? Então, as instituições militares, elas acreditam que o direito só é dado pela norma. Então, se está escrito na lei, se está escrito na Constituição, se está escrito naquela norma jurídica aquele direito, é porque você tem direito àquilo. Mas se não tiver escrito, se não tiver positivado, quando a gente fala positivado, significa que está escrito na lei ou na Constituição, se não tiver positivado, significa que você não tem aquele direito. Aí na aula passada eu abri o artigo 226 da Constituição e eu mostrei para vocês que a Constituição diz que é entidade familiar só a família decorrente do casamento, e casamento é entre união de homem e mulher, só a união estável, que é também união entre homem e mulher, e a Constituição fala da família monoparental, que é a união, né, entre um dos pais e os filhos. É a família de um dos pais com os filhos. Para o direito positivo, só é entidade familiar esses três. Por quê? Porque para o direito positivo, você só tem direito a alguma coisa se tiver escrito. E o que a Constituição traz de maneira escrita é que família é só a decorrente do casamento, da união estável e da família monoparental. E casamento e união estável, da forma como está escrita, é a união entre homem e mulher. Significa que se a gente, aqui no Brasil, adotasse só o positivismo jurídico, que é essa história de só acreditar na lei, a gente não aceitaria o casamento de pessoas entre o mesmo sexo. E certamente hoje você deve conhecer pessoas do mesmo sexo que casaram. Também, turma, se a gente só adotasse o positivismo, a gente não aceitaria união estável entre pessoas de mesmo sexo. E, na verdade, quando vocês forem ver direito de família, o conceito de família, o conceito de entidade familiar para o direito de família é enorme. Abrange muita coisa lá dentro. Então, nós não adotamos o positivismo jurídico. Não esse extremo, né, que só é direito que está na lei. Já, turma, e vocês vão ver isso também em filosofia, existe o direito natural, e o direito natural que deu origem, né, à corrente do justnaturalismo, o direito natural é aquele que a natureza já nos deu, que é natural a condição de ser humano, que seja a natureza nos deu, o cosmos, Deus nos deu, mas a gente não precisa o direito estar positivado para poder ter aquele direito. Então, quando vocês estudarem a filosofia na Idade Moderna, que o professor for falar dos contratualistas, por exemplo, até em ciência política vocês vão ver isso, vocês vão ver que muito da burguesia, muito dos burgueses, entre eles John Locke, eles trouxeram direito natural. E esse direito natural, que já é dado só por sermos vivos, é principalmente o direito à vida, à liberdade e ao patrimônio. Então, para o justnaturalismo, existem, pessoal, direitos que estão além do que estão positivados. A gente não só adota o justnaturalismo, né? Por quê? Porque a gente não adota só o direito natural? Porque a gente tem uma Constituição escrita. E a nossa Constituição, ela até fala demais. Vocês vão aprender em constitucional
que ela não é uma Constituição sintética. Uma Constituição sintética é como a dos Estados Unidos, que é muito principiológica, que quase não tem artigos nela, que ela deixa muita liberdade para os estados da federação fazerem suas leis. A nossa Constituição, ela fala demais, então ela não é sintática, ela é analítica. Ela fala ao ponto que ela diz que o Colégio Dom Pedro deve permanecer na cidade do Rio de Janeiro. Isso não é assunto para a Constituição estar falando. Então a nossa Constituição, ela regulamenta demais. Então, se a gente tem uma Constituição, e essa Constituição está no ápice do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é um conjunto de leis, de regras, de princípios, tudo relacionado ao direito está dentro do ordenamento jurídico. E o ordenamento jurídico da gente, ele segue o que é conhecido como pirâmide de Kelsen. E a pirâmide de Kelsen diz que o nosso ordenamento jurídico é uma pirâmide e que no topo dessa pirâmide está a Constituição Federal. De maneira que tudo que está abaixo dessas pirâmides, ou tudo que está abaixo dessa pirâmide, que são as leis, os decretos do governador, decreto do presidente da República, agora que liberou ainda mais a questão do uso de arma, que é a própria emenda constitucional, ou seja, tudo que é ordenamento jurídico está dentro dessa pirâmide. Mas quem está no topo da pirâmide, a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela deve ser respeitada por tudo que está abaixo dela. Então a gente não adota só o direito natural, porque nós temos positivação, porque nós temos uma Constituição que é positivada, uma Constituição que é escrita, uma Constituição que fala demais. A gente tem uma série de leis, de decretos, de lei delegada, de lei ordinária, a gente tem um conjunto de leis que estão abaixo da Constituição e que estão positivadas. Se o direito está na lei, né, porque o direito está positivado, como a gente está falando. Professor, então se a gente não adota o positivismo, que é acreditar só na lei, só na lei, só na lei, se a gente não adota o direito natural, que é o justnaturalismo, né, que é você saber que tem direitos que mesmo que não estejam escritos, você tem esse direito, o que é que o Brasil adota? Adota o chamado pós-positivismo. E uma das consequências do pós-positivismo, e essa é uma matéria que certamente a professora Mary vai voltar a falar com vocês, uma consequência do pós-positivismo é a gente aceitar o respeito à lei, aceitar o que está positivado, mas entender que, além da lei, existem certos princípios, certos direitos que não são assegurados. Então é como se fosse a junção do positivismo com o direito natural. Então, por exemplo, se é direito natural o direito à liberdade, as pessoas devem ter o direito à liberdade de casar com quem quiser. Tenha o mesmo sexo, tem o sexo oposto. Então, por que nós adotamos o pós-positivismo, que uma das consequências do pós-positivismo, né, é essa questão de aceitar direitos que não estão escritos, o Supremo entendeu que aquele artigo 226 da Constituição, que fala que existem 3 entidades familiares, é um artigo exemplificativo. Quando eu falo que é exemplificativo, significa que o Supremo entende que aquilo são só exemplos de família, que ele não é um rol taxativo. A gente fala muito no direito, né? Rol taxativo. Rol taxativo significa que só existem aqueles. Então o Supremo diz, olha, as 3 espécies de família que a Constituição traz no 226 não é um rol taxativo, não só existe aqueles. É um rol exemplificativo, é só exemplos. Ou seja, além daqueles, existem outros direitos de família, outras famílias, né? Outras entidades familiares. E essas outras entidades familiares decorrem do direito natural, da liberdade das pessoas casarem ou terem união estável com quem quiserem, independentemente do sexo, né, ser o mesmo ou ser o sexo oposto. Deu para entender, turma? Dando para entender? Show! O Samuel está trazendo sobre Creontes e Antígona. Eu não fui falar disso, sabe, Samuel? Foi muito bom tu ter trazido isso para a sala de aula, porque provavelmente é um assunto que a Mary ela vai abordar melhor com vocês, sabe? Por isso que eu não quis tecer tantas considerações ainda sobre essas 2 questões. Mas você está coberto de razão. Direito positivo, Creontes, e direito natural é Antígona, que é principalmente livros, né, que foi onde surgiu o direito natural. Por exemplo, da Antígona, que ela quis enterrar o irmão, mas o irmão tinha traído a pátria, então não ia ter direito de enterrar pelas leis positivadas. Aí ela foi buscar no direito natural. É bem legal as histórias. Pronto. Aí
Ele está dando a referência bibliográfica, assim, mas muito bom. O professor de filosofia do direito também fala sobre isso, show. Aí vocês estão entendendo, Márcio, tudo ótimo. Obrigado aí pelo feedback todo mundo. Show. Então, revisado o direito positivo e direito natural, a gente vai falar um pouco do direito objetivo e do direito subjetivo. Aqui, turma, é fácil a gente saber essa diferenciação, tá? Até pelo nome a gente sabe. O direito objetivo é a gente olhar para o direito enquanto só norma, sem envolver nenhuma pessoa ou envolvendo todas as pessoas. É só olhar a norma jurídica em si, sem aplicar a alguém específico. Eu não sei se vocês lembram, eu falei assim, não sei nem se eu falei foi nessa turma, mas eu disse assim, galera, eu comprei uma caixa de som, aí, enquanto ela estava esperando chegar, né, eu comprei online, enquanto eu estava esperando ela chegar, eu testei a caixa de som e não gostei. Assim que a caixa chegou, eu já liguei imediatamente e pedi para devolver a caixa. Aí eu disse, eu fiz isso porque o Código de Defesa do Consumidor, ele assegura que a gente tem direito de devolver os produtos online em até 7 dias da compra, né? Sem custo nenhum para você. Então eu devolvi a caixa porque eu acabei comprando outra que tem uma potência maior, né? Então, enquanto eu falo que no Código de Defesa do Consumidor existe o direito da gente devolver, das pessoas devolverem a caixa de som ou que compraram online no prazo de 7 dias, a gente está falando mais de um direito objetivo. Já se eu estou falando que eu exerci esse direito, como essa história que eu contei, eu estou falando da aplicação desse direito objetivo que está no Código de Defesa do Consumidor. Estou falando que foi aplicado a uma pessoa, ou que uma pessoa aplicou, eu estou falando do direito subjetivo. Em outras palavras, essa divisão de direito objetivo e subjetivo é você enxergar a mesma coisa por dois ângulos diferentes. Então, se eu digo para vocês que a maioridade civil acontece com 18 anos, ou seja, a partir dos 18 anos, você atinge a maioridade e que aí você pode ser sujeito de direitos e obrigações, ou seja, não precisa mais você ser representado pelos seus pais, eu estou falando, no Código Civil, a maioridade civil é 18 anos. Isso é direito objetivo. Mas quando eu falo que eu atingi a maioridade civil e agora eu sou sujeito de direitos e obrigações, eu estou no direito subjetivo. Então, quando a gente fala dessa divisão, né, de direito objetivo e subjetivo, são formas diferentes de enxergar a mesma coisa. Quando eu enxergo só o direito em si, que está lá previsto, aí isso é direito objetivo. Se eu falo daquele direito sendo aplicado a um sujeito, a uma ou mais pessoas, ou seja, eu falo da aplicação concreta, eu tenho um direito subjetivo. Aí aqui tem algumas definições, né, para vocês. Por exemplo, do Paulo Guzmão Dourado, ele vai falar que consideramos o direito como regra obrigatória, ou seja, como um conjunto de regras obrigatórias, e entendemos como direito objetivo. Ou seja, o direito, quando está lá, de regras obrigatórias que a gente tem que cumprir, de pagar imposto, quem ganhar dinheiro ou ganhar meu salário tem que pagar imposto e renda, quando está lá na norma, sem estar aplicada a ninguém, isso é direito objetivo. Então, o direito objetivo é a consideração normativa do direito. É a compreensão do direito como norma obrigatória. Então, enquanto está lá o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, enquanto estão as leis regulamentando os direitos, a gente tem um direito objetivo. Então, por exemplo, quando eu falo o decreto do governador estabelece que os restaurantes devem fechar 8 horas da noite, eu estou falando de direito objetivo. É a norma que está lá prevista, que está lá escrita, que está lá positivada e que tem que ser cumprida por todos. É o direito objetivo. Só que aí, se eu falar que determinado restaurante foi penalizado porque não cumpriu essa norma, aí a gente está falando do direito subjetivo, na aplicação do caso concreto. Paulo Nada, ele vai falar, né? As acepções de direito objetivo e subjetivo, não há antítese ou oposição, ou seja, não há antítese entre eles, não há oposição entre eles. Na verdade, a divisão de direito objetivo e subjetivo é você ver a mesma coisa, o direito, sob pontos de vista diferentes. O direito que está lá na lei, o direito que está sendo aplicado ao caso concreto. Podendo o direito vigente ser analisado sob dois ângulos diferentes, o objetivo e o subjetivo. Do ponto de vista objetivo, o direito é uma norma de organização social, que está lá previsto na lei. Então, o direito positivo, que é o que está positivado, né, o que está escrito,
Enquanto ele não é aplicado, enquanto a gente está estudando só ele lá na lei, ele é direito objetivo. Mas quando ele vem a ser aplicado, no caso concreto, é o mesmo direito, mas a gente enxergando sob o ponto de vista subjetivo. Já o direito subjetivo, já pergunto se vocês têm dúvida, tá? Nada mais é do que um poder e uma faculdade advinda de uma regra imposta no Estado, na proteção de interesses coletivos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que eu digo, eu tenho direito a devolver o produto online quando em até 7 dias que chegar a compra. Ou seja, é um direito meu, é um poder que eu tenho e uma faculdade que eu exerço se eu quiser. Certamente você já fez compras online, eu também já fiz compras online, e que chegou o produto, eu fiquei muito feliz e fiquei com o produto. Eu poderia devolver, aí eu estou olhando o direito subjetivo, o Sidney poderia devolver aquele produto que chegou online em até 7 dias da data que chegou. Eu tinha essa faculdade, mas eu não quis. Eu tinha esse poder, mas eu não quis exercer esse poder. Então, o direito subjetivo nada mais é do que um poder e uma faculdade advindos de uma regra imposta pelo Estado na proteção dos interesses coletivos. Então, quando a gente olha lá no artigo 5º da Constituição, que eu mostrei para vocês, né? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e todos têm direito à vida, liberdade, patrimônio. Então, quando eu vejo lá na Constituição que todos têm direito à vida, à liberdade, ao patrimônio, à integridade física, tudo isso eu estou vendo direito objetivo. Mas se eu chego para você e digo eu tenho direito à liberdade, fazer o que eu quiser, de ir e vir, eu estou falando do meu direito subjetivo, que é esse poder, essa faculdade. Aí eu coloquei algumas coisas a mais para vocês irem aprofundando isso, caso vocês queiram. Mas deu para entender a diferença de direito positivo, direito natural, direito objetivo e direito subjetivo? O Samuel, professor, suas aulas gravadas eu paro, vou ficar vai ficar no YouTube. Eu pedi para o Fernando, Samuel, colocar o link do YouTube, né, na descrição do grupo de vocês. Acho que ele já falou. Pronto, o direito natural, pode falar, Fernando. Coloquei sim, tá lá no... Pronto, então tá lá na descrição do grupo o link das aulas no YouTube, tá? Aí, o direito natural, o direito natural é aquele que nos é dado por uma... Aí alguns dizem pela natureza, outros dizem pelo cosmos, outros dizem pelos deuses. Mas são direitos que não dependem do direito natural, são direitos que não dependem da positivação humana. Eles missão de direito, esses direitos naturais, vida, liberdade, patrimônio, independentemente do ser humano positivar ou não. Eu já tenho esse direito só por ter nascido. Aí eu tenho esses direitos. Quem te deu esse direito? Aí tem gente que diz que é a natureza, tem gente que diz que são os cosmos, os alienígenas, aí enfim, mas isso não importa pra gente. Importa que a gente entender que o nosso direito natural são aqueles direitos advindos são aqueles direitos advindos só por estarmos vivos, que não dependem da positivação do ser humano para a gente ter esse direito. Aí o Renan, Sidney, quer dizer que o direito objetivo é a teoria e o subjetivo é a prática? Mais ou menos, Renan. Você pode ver o direito objetivo mais na prática também, entendeu? Mas assim, na prática, quando a gente está conversando sobre um processo, está vendo mais o direito objetivo. Mas assim, eu estou entendendo teu raciocínio. Você pode entender dessa forma, porque eu vejo que entrou o conceito na sua cabeça, você conseguiu entender. Então, o direito objetivo é olhar o direito positivo. Então, enquanto a gente está estudando aqui, vocês vão ver, vão ver o Código Civil, o Código Penal, vão ver o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso são direitos objetivos, enquanto o professor está falando só na teoria, como você está trazendo, né? Eu estou trazendo isso que você disse. E já, se a gente vai analisar um caso concreto, ou se você vai falar, eu tenho direito à moradia, a lazer, aí quando você bota para o sujeito, aí se torna um direito subjetivo. O que é importante é vocês perceberem que direito objetivo e subjetivo, eles não se opõem. Na verdade, são formas diferentes de enxergar o direito. O direito previsto lá na norma e o direito você dizendo, eu tenho direito àquilo, o Sidney tem direito àquilo outro. Não entendeu? Aí, Alexia, eu não entendi muito bem a direita do objetivo e subjetivo. Eu já expliquei, acho que deu para entender. Se não deu, tem várias citações aí na nota de aula, né? Aí também não peguei muito bem essa coisa de direito objetivo e subjetivo. Turma, o direito objetivo é super simples, é o que está na lei. Então, você
olhar e dizer que, por exemplo, se eu trabalhar, eu tenho direito a receber. Tá lá, né? Na CLT. Quem trabalha tem direito a receber o salário. Então, todo mundo tem direito ao salário. Quando tá só na lei, é objetivo. Quando eu vou exigir receber salário porque eu trabalhei, isso é o direito subjetivo. É a mesma forma, é a mesma coisa sendo enxergada de pontos de vista diferentes. Deixa eu ver aqui de novo, ó, a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, não é difícil, turma, para ser bem sincero. Eu já, assim, né, expliquei, tem várias citações aí, acho que já deu para entender. Talvez vocês estejam fazendo a passagem. Fazendo a passagem é quando você passa, sua alma passa para outro plano e você só está olhando para mim sem entender as coisas, mas paciência. Aqui no artigo 5º, né, ó, todos são iguais perante a lei. Então, quando a gente está lendo isso aqui, é o direito objetivo, todos são iguais perante a lei. Mas quando eu exijo ser tratado de maneira igual, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, quando eu digo eu, Sidney, tenho o direito de ser tratado igual a todo mundo, eu estou olhando esse mesmo direito do ponto de vista subjetivo. Subjetivo vem do sujeito. Então, quando eu estou explicando aqui que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, e que todo mundo tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, e quando a gente está só falando aqui, como o próprio Renan disse, na teoria, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, então a gente está só na teoria, você não está exigindo direito à vida agora, tá? Você está dizendo assim, eu tenho direito à vida? Não. A gente está só estudando que na Constituição todos têm direito à vida. É direito objetivo. Todos têm direito à liberdade. É direito objetivo. Todos têm direito à igualdade. Isso é direito objetivo. Aí você lembra, você sabe, poxa, eu tenho direito objetivo à liberdade. Aí quando você puxa esse direito para você e diz, na Constituição diz que eu tenho direito à liberdade, quando você puxa para o sujeito, é o direito subjetivo. Então, o direito subjetivo é você enxergar o direito sendo aplicado a um sujeito, a um cidadão. O direito subjetivo é você enxergar o direito objetivo, que está previsto na lei, sendo aplicado a alguém. Já o direito objetivo, é só ele estar aqui na lei sem estar aplicado a ninguém. Então, se a gente está falando aqui que na Constituição é assegurado o direito à vida, isso é objetivo. Por quê? Porque não tem nenhum sujeito. Agora, se um ser humano chega e diz, olha, aqui todo mundo, aqui eu tenho direito à vida, portanto, não tem pena de morte como regra no Brasil, quando ele puxa, eu tenho direito à vida, eu quero exercer esse direito à vida, é o mesmo direito objetivo, só que dessa vez sendo enxergado do ponto de vista do direito subjetivo. Tranquilo, pessoal? Acho que ficou mais claro. Sidney, explica novamente rápido o subjetivo, que eu não entendi bem. O subjetivo é o direito sendo exercido por um sujeito. Então, provavelmente na sua vida você diz, eu tenho direito ao reembolso. Isso é o direito subjetivo. É o direito enxergado do ponto de vista de um sujeito, certo? É você exigir, você dizer que tem direito a alguma coisa, ou que alguém tem direito a outra pessoa. Então, você tem direito a casar, você tem direito a ser bem atendido. E quando você fala, eu tenho direito a ser bem atendido, eu tenho direito a casar, eu tenho direito a isso, quando você puxa um sujeito, é o direito subjetivo, que vem de sujeito. Beleza? Pois é, Alexa, o direito positivo, quando a gente enxerga o direito objetivo, é enxergando o direito positivado, né? O direito na lei. Então, enquanto o direito positivo é o que está escrito. Aí, quando a gente olha para esse direito que está escrito, sem enxergar nenhum sujeito, então nós temos direito a casar, nós temos direito a publicidade, a não ter publicidade enganosa. Quando a gente enxerga, vai estudar o direito sem enxergar o sujeito, é o direito positivo sendo enxergado do ponto de vista objetivo. Objetivo, turma, significa impessoal, não tem ninguém. Significa impessoal, isso é objetivo. Já o direito subjetivo é quando a gente puxa aquele direito e fala. Então, por exemplo, eu bati no seu carro, aí você vai aprender em direito civil que qualquer pessoa que cause dano a outrem é obrigada a repará-lo. Então, quem de qualquer modo causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Se eu pegar aqui no Código Civil. Peraí. Quem de qualquer forma causa dano a outrem, aí fica obrigado a repará-lo. Pronto. Artigo 927. Isso aqui é o Código Civil. Aqui é um direito positivo. Por que eu sei que é um direito positivo? Porque ele está escrito, ele está positivado.
Aí aqui no 927, 927, está dizendo assim, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Quando a gente enxerga do jeito que está aqui esse direito positivo, a gente está estudando um direito objetivo. Por quê? Porque ele não está sendo aplicado a ninguém. Aí vamos supor que eu bata no teu carro. Se eu bati no teu carro, você vai querer que eu repare o dano, né? Já que eu bati no teu carro. Aí você vai invocar esse direito aqui. Esse direito que está positivado. Quando você invoca esse direito que está positivado e diz, Sidney, você bateu no meu carro, você é obrigado a reparar o meu carro, você está usando o direito subjetivo que você tem de me obrigar a reparar o dano que eu causei a você. Então, voltando. Todos esses artigos estão escritos, portanto, todos eles são direitos positivos, positivados. O direito positivo, quando a gente está só estudando, eu dizendo para vocês, galera, qualquer pessoa que por ato ilícito causa dano a outrem é obrigada a repará-lo. Quando a gente está só estudando, sem um caso concreto específico, a gente está vendo o direito positivo de maneira objetiva. De maneira objetiva é não ter ninguém, não ver do ponto de vista de ninguém. É vendo de maneira objetiva. De maneira objetiva, qualquer pessoa que causar dano a outrem fica obrigada a reparar. Mas a partir do momento em que você invoca esse direito, aí você diz, Sidney, eu tenho um direito subjetivo a você reparar o dano que você causou ao bater no meu carro. Então, quando você invoca esse direito positivo para você, é o direito subjetivo. Deu para entender, turma? Deixa eu ver aqui. Peraí, que eu estou num lugar errado. Deixa eu ver aqui. Samuel, o direito objetivo é a lei enquanto uma abstração, sem sujeito, já o direito subjetivo, o sujeito entra em cena. Perfeito, Samuel, é isso mesmo. Renan tranquilo, Francisco Neto ok, Descartes, Samuel está viajando. Muito bem, eu adoro que viaja assim na filosofia, muito bom. E quem faz relações, né, de coisas que vocês aprenderam, já viram em alguma coisa com a matéria que está sendo vista. Muito bem, Samuel, parabéns. Aí, Alexa, então pode se completar. Exatamente, não é se complementar, é dizer que o direito subjetivo e objetivo é a mesma, você vê a mesma coisa que é o direito positivo de maneiras diferentes. Então você vê o direito positivo da visão do sujeito, que eu tenho o direito a obrigar você a reparar o dano que causou em mim, é direito subjetivo. Mas quando a gente estuda só o direito positivo, sem colocar ninguém no mundo, é direito objetivo. Galera, isso não é difícil, eu não sei mais como explicar isso, porque eu já expliquei, já dei 1000 exemplos. Eu já mostrei a doutrina para vocês, com 3 autores, pelo menos. Me ajudem também. Vai dar bom, vai dar bom. Aí mas a gente vai ficar aqui, porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Quando vocês disserem que estão com dúvida, a gente não sai daqui, não. Mas eu preciso que vocês me ajudem também, porque isso não é difícil. Direito subjetivo é o direito visto do ponto de vista do sujeito. Eu invocando um direito. Com certeza na sua vida você já disse, eu tenho direito a isso. Pronto, aquilo é você invocando o direito positivo do seu ponto de vista, ou seja, aquilo é o direito subjetivo. Quando você fala, eu tenho direito a uma dignidade, eu tenho direito à vida, à liberdade, eu tenho direito. Pronto, isso é o direito subjetivo. Já se você analisa o direito positivo, sem dizer eu, ou sem dizer um caso concreto específico, isso é o direito objetivo. Objetivo porque não tem nenhuma pessoa. Vamos lá, se não der certo ainda, eu vou começar a ler aqui o que a doutrina diz. Aí a Luísa, o direito natural pode ser positivado? Pode, vários. Na verdade, o pós-positivismo, o Luiz, ele até diz que é positivado o que o direito natural traz. Então, por exemplo, o direito à vida, ó, a liberdade, como está aqui na Constituição, ó, direito à vida, a liberdade, a igualdade, o direito à propriedade, são direitos naturais e que estão positivados. Não tem o menor problema o direito natural ser positivado, tá bom? Aí, por exemplo, o direito à vida pode. Eles não só podem, Luísa, como eles estão positivados. A Flávia entendeu, Calma entendeu, a Laura, sim, tô de boa, massa, deu, Samuel. Como diz Lacan, quando o homem fala, entre si no sujeito. Exatamente, pessoal, os donos da casa aqui estão me chamando, parei só um pouquinho. Ai, vem me ver. Pronto, faltei. Dono da casa são meus cachorros, que eu não posso dar uma aula em paz, que eles querem ficar aqui arranhando a porta para ficar comigo.
É assim, eu chamo toda aula, vem bebês, vem ficar comigo, não sei o quê, não sei o quê, não vem. No meio da aula, qualquer aula que seja, aí eles começam a arranhar a porta. E eles não param enquanto eu não abrir a porta. Aí fica me atrapalhando, eu não gosto, eu também fico com pena, né, dos bichinhos. Aí a Alex entendeu, o Renan, Francisco Neto. Aí o Antônio, depois dessa explicação, era para entender. Show, Antônio Neto. Aí a Luísa, obrigado. Massa, show. Então, graças a Deus, todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu mesmo? Eu tô com vergonha de dizer. Se alguém não entendeu, eu falei, galera, que eu explico de novo. Eu explico assim, né? A gente vai pra doutrina ali. Entendemos. Show. Amém. Vai dar bom. Mas é porque, turma, tudo no começo é muito difícil mesmo. Assim, qualquer coisa que a gente for fazer, certo? Qualquer ciência que a gente escolha para poder aprender. Por exemplo, eu mesmo, né? No sábado, eu vou fazer uma aula de canto. Porque eu queria saber cantar sem ficar rouco, né? Ou seja, eu não sei cantar. E aí o professor vai ensinar um monte de técnica lá, muito provavelmente, e para mim vai ser muito difícil. Mas depois, quando a gente for praticando, vai ver que é mais fácil. Então você não nasceu sabendo tocar violão, você não sabeu nascendo tocar teclado. Tudo que a gente foi fazer na nossa vida, as habilidades que a gente foi desenvolvendo. E o começo foi muito difícil. Depois vai se tornando mais fácil, então pode ficar tranquilo. Aí o Samuel, é assim mesmo, prof. O tempo da aprendizagem... O Samuel tá ótimo hoje. Samuel, professor, o tempo de aprendizagem é lógico. Instante de ver, tempo de compreender e momento de concluir. Exatamente. O Samuel ele está pegando uma área da filosofia chamada epistemologia, que ela estuda como a gente aprende, né? Que é fantástico. Como é que ficam armazenados nos meus neurônios a quantidade de coisa que eu sei, que vocês sabem, né? E aí ele está falando que, tentando racionalizar, aí ele foi para a psicanálise, viu? Ó, tome. Foi o tempo da aprendizagem é lógico, questão de ver, de compreender, de concluir. Muito bem, Samuel, show de bola. Não sei se você é psicólogo, meu amigo, se você for, muito legal, todas as suas contribuições. Se não forem, muito legal também. Show. Aí, turma, então, a gente já viu, né, o direito positivo, que é o direito positivado, escrito, e o direito natural, que são direitos que a natureza, que o cosmos, que os extraterrestres, quem quer que seja, nos dão, que não precisam os direitos naturais estarem positivados para a gente ter direito ao direito natural. O direito natural pode estar positivado? Pode. Na verdade, a inspiração do direito positivado é o direito natural. Então, quando o legislador, o constituinte, eles vão fazer direitos, né, vão escrever as leis, eles se inspiram no direito natural. Isso é certo. Então, vários direitos naturais estão positivados, mas não precisariam estar positivados para você invocar o direito natural. Dizer, eu tenho o direito porque a natureza me dá esse direito. Já o direito objetivo e subjetivo é você enxergar o direito do ponto de vista do sujeito, aí tem um direito subjetivo, então quando você invoca, toda vez que você invocar um direito, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo outro, aquilo você está falando, eu tenho direito subjetivo a isso. Eu tenho direito subjetivo a receber o salário, ou então a receber o pagamento quando eu fiz um trabalho. Toda vida, então, que você falar, eu tenho direito a isso, aí você vai botar na sua frase, eu tenho direito subjetivo a isso. Pronto. E o direito objetivo é quando a gente estuda esse direito sem olhar um sujeito especificamente, tá bom? Tem um monte de turma aqui de doutrina que eu coloquei para vocês darem uma olhadinha melhor depois. E aí, pessoal, a gente tem uma divisão que é muito importante para o direito, tá? Que é uma divisão que vem desde os romanos, que é diferenciar o direito público do direito privado. Desde os romanos, eles tentavam dizer quem era direito público, quem era direito do Estado, quem era direito privado. Para os romanos, isso não vale hoje, tá? Não vale 100%. O direito público era aquele concernente ao Estado e aos negócios romanos. E já o direito privado, para os romanos, disciplinava interesses particulares. Então, essa divisão, a gente melhorou um pouco ela, mas ela veio desde os romanos. Então, por exemplo, cada ramo do direito que você vai estudar, ou é direito público, ou é direito privado, e para alguns, ou é direito misto, porque ele é parte público, parte privado. Antes da gente falar dessa história de direito misto, bora tentar entender o que é o direito público e o direito privado. Então, por exemplo, quando você for ver penal, próximo semestre, o professor vai conceituar direito penal dizendo assim,
O direito penal é o ramo do direito público que disciplina, ou seja, direito penal é direito público, direito constitucional é direito público. A grande maioria dos direitos que vocês vão estudar durante a faculdade, então olha o fluxograma aí. A grande maioria desses direitos são direitos públicos. Então, quando você for estudar o direito tributário, o direito penal, o direito processual civil, o direito processual penal, o direito processual tributário, o direito constitucional, a grande maioria dos ramos do direito são direitos públicos. Por quê, professor? Já a gente vai ver. Já o direito privado, a gente enxerga mais o direito civil e o direito empresarial ou comercial como direito privado. Só para ficar claro, logo para vocês já irem se antenando, a gente vai ver os critérios de classificação, mas por que o direito civil é um ramo do direito privado? Porque se você pensar, o Código Civil, que vocês vão estudar no próximo semestre, ele regulamenta principalmente as relações entre os particulares, relação de interesse dos particulares. Então, o direito civil, por exemplo, ele vai falar de casamento, ele vai regulamentar o casamento. Casamento é interesse entre duas pessoas, e não necessariamente o interesse do Estado. Se você vai casar, ótimo, o Estado não quer saber muitas vezes disso. Então, o direito civil, por exemplo, ele regulamenta os contratos entre as pessoas. Então, tem o direito dos contratos, que vocês vão estudar também. Então, contrato é entre eu e o Samuel, entre dois particulares. Então, no direito civil, prevalece muito mais o interesse privado. Quando a gente fala que prevalece mais o interesse privado, o interesse entre dois particulares, aí a gente diz que é um ramo do direito privado. O direito empresarial, por exemplo, ele vai falar como é que o empresário ele monta uma empresa que pode ser uma sociedade de economia mista, que pode ser uma empresa pelo simples, ele pode ser uma empresa individual, ele vai falar das obrigações do empresário, ele vai falar dos títulos de créditos, o direito empresarial, ele vai falar do cheque. Então, o cheque, por exemplo, que é um título de crédito, diz mais respeito à relação entre indivíduos. Daí porque o direito civil e o empresarial, eles são ramos por excelência do direito privado. Aí tem alguns outros ramos do direito, como o trabalhista, como o consumidor, que aí tem uns que colocam como privado, tem uns que colocam como público, tem outros que colocam como misto, mas eu chego já a falar sobre esse. Então, desde os romanos, a gente tem uma divisão entre direito público e direito privado. E quais são os critérios que a gente utiliza para saber se é ramo do direito público ou se é ramo do direito privado? A primeira questão, pessoal, é você analisar o conteúdo da relação jurídica ou objeto da relação jurídica. A relação jurídica é a relação entre duas ou mais pessoas, né? Por exemplo, vocês têm uma relação jurídica com a Unifor a partir do momento que vocês assinaram os contratos e se matricularam na Unifor. E a Unifor tem uma relação jurídica com vocês. Vocês têm uma relação jurídica comigo. Tanto é que, imagina que eu resolvo não dar aula. Aí você, realmente, o professor não deu aula, tá bom, só um dia. Aí no segundo dia, pessoal, não vou dar aula também hoje não. Aí você vai se sentir no direito de me exigir que eu dê aula. A Unifor, que eu tenho uma relação jurídica também com a Unifor, vai exigir que eu dê aula. Se eu não der aula, eu vou ser demitido. Então, ou seja, se você vê que essa relação, o objeto dela, diz respeito ao interesse geral de todo mundo, da sociedade, vai ser um ramo do direito público. Se você vê que diz respeito ao objeto da relação mais um interesse particular, aí vai ser um ramo do direito privado. Bora para exemplos. Turma, vocês acham que os crimes, né, tipo crime de homicídio, eu falei para vocês que o direito penal é um ramo do direito público. Vocês acham que a criminalidade interessa só entre o criminoso e a vítima ou interessa toda a sociedade? É óbvio, pessoal, que a criminalidade interessa toda a sociedade, porque o crime interfere na nossa vida. Então, o direito penal, ele disciplina, né, os crimes, ele vai dizer quais são os crimes que existem, e isso diz muito mais respeito ao interesse geral da sociedade do que propriamente o interesse particular. Outro exemplo, o próprio direito tributário, né? A gente precisa do Estado. Então, a gente está vendo como o Estado ele é importante na pandemia. Estados, por exemplo, como a Nova Zelândia, coordenado por mulher,
que rapidamente se livrou da pandemia. A Nova Zelândia, eu vi na CNN internacional, que a Nova Zelândia já está tendo show. Então a gente precisa do Estado para cuidar da gente. Aí, dependendo do Estado, né, que se ele não for um Estado muito atuante, fica a confusão, né, como por exemplo que está o Brasil nessa questão da pandemia. De uma certa forma, a gente precisa do Estado para o Estado cuidar da gente. Para uma das coisas, o Estado cuidar da gente, principalmente nos dá segurança, né? Quando vocês forem ver filosofia do direito, contratualismo, e também em geral, para quem é meu aluno e conversa sobre isso, vocês vão ver que a função do Estado é trazer, por exemplo, segurança às pessoas, cuidar das pessoas. Então, por exemplo, esse auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, ele é o Estado cuidando das pessoas que foram profundamente afetadas por conta da pandemia. Aí, voltando para cá, né? Para o Estado existir, ele tem que ter dinheiro. E como é que o Estado obtém dinheiro? É trabalhando? O Estado não obtém dinheiro trabalhando. O Estado obtém dinheiro tributando. Então, o direito tributário, que vai regulamentar, né, como o Estado vai cobrar tributo em relação às pessoas, diz respeito ao interesse geral. Por quê? Porque o interesse do Estado é um interesse geral. O direito constitucional, que também é um ramo do direito público, é no direito constitucional que você vai aprender que o Estado ele é composto pelo executivo, legislativo e o judiciário. Ou seja, dizer que o executivo, legislativo e o judiciário é interesse particular é não. Executivo, legislativo e judiciário é interesse de toda a sociedade. Então, se você olha que aquele direito ele regulamenta relações jurídicas onde prevalece o interesse da sociedade, como é a maioria dos direitos, aí a gente diz que ele é um ramo do direito público. Já, turma, se você olha que a relação jurídica diz mais respeito a interesses particulares, como eu dei de exemplo, né, o Código Civil, ele regulamenta o casamento. É interesse mais particular, eu não estou muito interessado quem casou, deixou de casar, a menos que seja parente meu ou amigo meu, mas se não for, eu não estou muito interessado. Então, o casamento, que é disciplinado no direito civil, por exemplo, é interesse daquelas duas partes. Eu não estou interessado se você fez um contrato de compra e venda da sua casa. Eu vou dizer, problema seu, então, legal para você. Então, quando o direito civil, ele regulamenta o contrato de doação, um contrato de compra e venda, ele está regulamentando relações jurídicas que diz mais respeito ao interesse privado, particular. Então, o primeiro critério que a gente utiliza para saber se um ramo é do direito público ou do direito privado é olhar a relação jurídica, o objeto da relação jurídica que aquele ramo do direito ele regulamenta. Se o objeto da relação jurídica diz respeito ao interesse da sociedade, a gente já pode dizer que ele é direito público, um interesse mais geral. Se é só mais interesses particulares, que aí é o empresarial e o civil, aí a gente diz que ele é um direito privado. Deu para entender essa é a primeira coisa? Aí, mas se for na UFC, o que, Marcelo? Eu perdi o ponto aí, se tu puder me lembrar. Aí o Samuel, autonomia da vontade é um dos princípios do direito civil, Samuel, que vocês vão aprender em Civil 1, aliás, Civil 1, próximo semestre, já. Vocês vão aprender esse princípio da autonomia da vontade. Porque no direito civil, ele é tão relação entre particulares que prevalece muito mais a autonomia da vontade dos particulares. Então, o que os particulares querem naquele contrato, muito mais do que a prevalência do interesse público, né? Mas isso é outra discussão. Ao Gabriele, todos, entendiu? Show. Beleza, eu só não entendi a pergunta do Marcelo. Se ele puder me esclarecer aqui, eu respondo, senão... A Marcelo diz assim, eu ouvi dizer que os professores de lá têm mais liberdade de agir. Na verdade, os professores da Federal são concursados. Por eles serem concursados, eles são regidos pelo direito administrativo, que é um ramo do direito público, entendeu? E se o professor da Federal não começar a não dar aula, ele certamente vai sofrer um processo administrativo que ele pode ser expulso. A diferença é que para um professor da Federal ou para um servidor público, como eu sou, por exemplo, um oficial de justiça, para a gente ser expulso, né, para a gente ser demitido do serviço público, a gente precisa sofrer um processo administrativo que nos dê contraditório e ampla defesa para a gente ser demitido. Já, por exemplo, eu sou professor da Unifor, o meu patrão da Unifor, ele pode me demitir mesmo que não tenha motivo, que é a tal da demissão sem justa causa. Mas aí ele vai ter que pagar uma multa, que é 40% do que eu tenho no meu FGTS. Mas em ambos os casos, tem que dar aula. Tranquilo? Beleza?
Massa. Aí, turma, aí, segunda divisão, né, sobre se é direito público ou direito privado, a gente fala do interesse, né, que ainda é a mesma coisa. Se o conteúdo, se prevalece o interesse geral, vai ser um ramo do direito público. Mas se prevalece o interesse particular, vai ser um ramo do direito privado. A próxima, turma, critério que se usa hoje em dia para saber se é ramo do direito público ou privado, é a forma de relação entre as pessoas. Como assim, né? Se você nota que a relação é de coordenação, que naquela relação jurídica os dois têm o mesmo direito, pau a pau, aí é direito privado. Ou seja, quando um homem vai casar com uma mulher, os dois têm os mesmos direitos. Não tem um que tem mais direito que o outro. Então, a relação de coordenação entre eles. Em tese, não pode a mulher sobrepor o interesse dela sobre o homem, que caso ele não queira, nem o homem sobrepor o interesse dele sobre a mulher. É uma relação de coordenação. Olha o direito empresarial, né? O direito empresarial, ele vai falar do empresário, das obrigações do empresário, e aí vamos supor que tem os sócios. Os sócios, eles têm uma relação de coordenação um com o outro, a menos que eles estabeleçam de maneira diferente, voluntariamente. Que aí é a história aí que o Samuel trouxe do princípio da autonomia da vontade. Ah, professor, quer dizer que o homem não pode renunciar a direito em favor da mulher? Pode, mas ele vai renunciar porque ele quer. É a autonomia da vontade dele. Porque se ele não quiser, a mulher não pode sobrepor o interesse dela frente a ele. Então, quando tem um direito privado, a gente tem uma relação de coordenação entre as partes. Então, quando eu vou fazer um contrato com você, de você comprar minha casa, por exemplo, a gente coloca as cláusulas que a gente quiser. Eu não posso obrigar você a colocar uma cláusula que você não queira, dentro do direito civil, e você não pode me obrigar a tirar ou colocar uma cláusula que eu não queira, porque a relação é de coordenação. Eu não posso impor minha vontade a você e você nem pode impor minha vontade, a sua vontade a mim. Ah, professor, mas o contrato ficou muito melhor para o senhor do que para mim. Beleza, mas você que topou. Então, se você não topar, aí não dá para eu impor minha vontade a você. Já, turma, o direito público, ele rege uma relação muito de subordinação. Subordinação entre quem? Entre o Estado e os particulares. Então, o direito público, ele vai regulamentar muito a relação entre o Estado e os particulares, numa relação de subordinação. Pessoal, eu falei para vocês que o direito tributário é um direito público. Vocês acham que a gente paga imposto porque a gente quer? Vocês acham mesmo que eu recebo meu salário da Unifor 40% a menos do que o meu salário bruto, né? Meu salário líquido é 40% a menos, quase 40% a menos do que o bruto. Então, por exemplo, se eu ganho 10 mil reais na Unifor, o que eu recebo da Unifor é 6 mil e não os 10 mil. Vocês acham que eu faço isso porque quero? Vocês acham que os pais de vocês, ou até você que trabalha, você paga imposto em renda porque quer? Não. Mas a gente é obrigado. Por quê? Porque a gente é subordinado ao Estado. O direito público, ele regulamenta a relação entre o Estado e os particulares, e o Estado faz com que a gente seja subordinado a eles. Outro exemplo, autor de um crime. Eu falei para vocês que o direito penal é um ramo do direito público. Aí, vamos supor que eu cometi um crime, e o Estado vai me colocar a pena de prisão de 5 anos. Vocês acham que eu vou cumprir essa pena? Vocês acham que os presidiários estão lá no presídio porque querem? Obviamente que não. Eles estão lá porque eles estão na relação de subordinação com o Estado. Então, quando é que a gente sabe que é direito público? Quando prevalece ali o interesse geral, o interesse da sociedade. Quando há uma regulamentação, quando regula relações do Estado com os particulares. Quando é que a gente sabe que é direito privado? O direito privado é quando tem uma relação de interesse particular mesmo, que interessa só mais aquelas pessoas que vão casar, que vão fazer o contrato de compra e venda, que vão doar, é só mais aquelas pessoas. E aí o interesse privado, né, do direito privado, é mais interesse privado, e também no direito privado, ele regulamenta uma relação de coordenação entre sócios de uma empresa. Ah, professor, mas um sócio tem mais direito que o outro. Beleza, mas esse outro topou ter menos direito do que esse um. Então, a relação de coordenação. Então, a grande maioria dos ramos do direito que vocês vão estudar são ramos do direito público, a grande maioria. Já o direito civil e o direito empresarial são ramos do direito privado. Por quê? Por conta dessas questões que a gente está trazendo aqui. Contudo, tem ramos do direito
que parte da doutrina diz que é público, tem parte da doutrina que diz que é privado, e tem parte da doutrina que diz que é misto, que entendeu que ele é parte pública e parte privada, por isso que ele é misto, que é principalmente o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor, e também o direito trabalhista. Mas antes de eu começar a falar do direito misto, eu preciso ter certeza que vocês entenderam esses critérios aqui para diferenciar se é direito público ou privado. Professor, uma dúvida, o Estado não trabalha? Trabalha não. Na verdade, tem certas empresas do Estado que podem oferir lucro, mas elas vão ser regulamentadas por um outro tipo de regime jurídico, diferentemente das outras empresas privadas. Por exemplo, a Petrobras, né? A Petrobras, enquanto ela não for privatizada, e a gente não chama de privatizada, a gente chama de desestatizada. Desestatizada significa que é uma empresa, a Petrobras, assim como os Correios, não estava tendo greve, né, dos Correios, por conta dessa desestatização. Aí são empresas que, em tese, podem dar lucro. Não vai ser a prioridade delas dar lucro, porque o Estado não tem como prioridade ter empresas para dar lucro, mas é uma empresa que pode dar lucro. Mas a renda do Estado, acho que 90% da renda do Estado, ou até mais, vem de tributo, vem de imposto. Por isso que a gente tem um Estado que é só tributo por cima de tributo, porque a gente tem que sustentar toda a máquina pública. Aí vem, por exemplo, presidentes como Bolsonaro, que pregam um Estado mínimo, diminui o tamanho do Estado, que aí ele corta um monte de ministério e cargo público, e aí agora ele, até para eleger, né, o presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal, ele já está dizendo que vai recriar os ministérios e já está negociando os cargos, né, do Estado. Então o Estado ele é muito caro e ele é sustentado com os tributos da gente. Por isso que o Brasil paga tanto tributo. Eu tenho um irmão que ele mora num país que ele não paga tributo. E ele tem tudo de graça, tudo. Ele não tem plano de saúde, porque lá se dá. Uma vez eu estava lá com ele, a gente estava fazendo crossfit, e aí ele torceu o pé. Aí eu fui para um hospital com ele, um hospital lindo, gigante, tamanho do mundo. Aí ele foi atendido. Você acha que era aquela confusão de gente? Acho que ele não demorou nem 15 minutos, ele foi atendido, engessou o pé lá, não sei o que, o médico passou uma quantidade de remédio. Aí eu tava levando ele na cadeira de rodas, né? Ele, Sidão, me leva ali. Aí quando eu vi, ele tava pegando todos os remédios que o médico tinha passado de graça. E vocês acham que ele paga R$1 pro Estado? Paga R$0. Ai. Aí eu vejo aqui, né? O que eu ganho, o que seus pais ganham, o que todo mundo ganha, a gente tem que dar pro Estado para ter essa roubalheira toda, né? Vamos para frente. E caso lucre, isso não pode ser uma forma de adquirir recursos para o povo? Em tese, né, o Estado, mas não é a prioridade do Estado ter empresas para lucrar. A Petrobras, os Correios podem lucrar ou não. Muitas vezes os Correios, por exemplo, dão mais prejuízo do que lucro. Aí, o Estado não gera riqueza, não produz lucro, estou correto, prof. Tá, Cauã, como regra, tá, cara? Como regra, o Estado não produz riqueza, ele tira do povo. Revoltante, não é isso? Deixa tu começar a trabalhar para tu ver. Imposto é roubo e afins, né? Aí é uma discussão que a gente entra depois. Samuel, e o que se faz com o lucro da estatal da Petrobras? Aí pode se reinvestir em si própria, comprar outras, e aí vai ter que ter uma dotação orçamentária. Vocês vão estudar isso melhor em direito financeiro orçamentário. É quase no final do curso, tá bom? Não vou entrar nesse mérito agora porque não compete a gente, está muito cedo para vocês entenderem essa parte, em termos de maturidade jurídica, né? Onde esse país é o Catar, porque ele tem muito gás natural, são riquíssimos, milionários, não tem crime, não tem nada, é incrível, Maria. Aí me mudar para lá já, não, e você vai para lá e ganha bem, ele ganha em dólar, você tem noção, ele ganha em dólar, e então aqui o Brasil, né, o dólar tá 6, e lá eles têm a moeda deles mesmo, mas ele ganha em dólar. E as pessoas lá, como todo não, né? Existem pessoas lá que ganham em dólar também. Então, ele vem para cá e multiplica o dinheiro dele por 6 só. E ganha muito bem. E não tem desconto. Vai dar bom. Pior que os impostos não são convertidos em melhorias. Pois é, esse é o ponto, Rafaela. Então, a gente, com esses impostos, vem a Constituição, né? E diz assim, ó, é assegurado a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Cadê que o Estado assegura isso pra gente?
A Constituição diz que a gente tem direito ao lazer, à educação, bora para o artigo 7º. O artigo 7º você cai para trás, ó. São direitos dos trabalhadores rurais que vivem. A gente tem direito a fundo de a seguro-desemprego, a gente tem direito ao lazer, a gente tem direito ao lazer, à moradia, a sanidade, não. A gente tem a sanidade também. A gente tem direito, pessoal, a uma urbanidade. A gente tem direito a tanta coisa que o Estado tem que dar pra gente, e ele não dá nada. Assim, dá, né? Mas, assim, não dá tanto. Por quê? Porque você tem direito à saúde aqui na Constituição, mas você tem que pagar seu plano de saúde, porque senão você não vai conseguir ser atendido no SUS muitas vezes. Você tem direito ao lazer, beleza, mas você tem que pagar o clube perto da sua casa, porque não tem uma praça que lhe dê direito ao lazer perto da sua casa, que tem, por exemplo, academia, essas coisas. Então, o Estado deveria nos dar várias coisas que ele não dá. Com o quê? Com dinheiro do tributo, né, que a gente tanto paga para eles. O Henrique ficou interessado, eles vivem recrutando gente, né? Porque também não é tantas mil melhorias assim, porque o Catar é deserto, né? É muito desenvolvido, lá é lindo, mas, tipo, é o calor do mundo todo, lá eles não podem beber, lá a religião é mais a muçulmana, que é um pouco diferente da nossa, enfim, é um pouco mais difícil de viver também. Aí o direito financeiro orçamentário, é muito legal essa disciplina mesmo, Samuel, muito mesmo. E a Rafaela, esses primeiros artigos são a cara do repertório da redação do Enem. A Rafaela está aqui numa nostalgia, falando do Enem. Não, já passou essa fase aí do Enem, agora vamos para frente. Agora vamos se formar em Direito, que é a melhor coisa que a gente faz. Agora, o novo Enem de vocês se chama Prova da OAB. Quem faz é a FGV. Pronto, aí vai virar o novo Enem de vocês. Fechou? Beleza, turma. Sim, então deu para entender o que é o direito público, o que é o direito privado. Deu para entender direitinho? Sim, não, mais ou menos. Acho que deu, né? Pronto, beleza. Aí aqui, turma, eu coloquei algumas coisas, né? O direito público é aquele que regulamenta as relações que o Estado é parte, regendo a organização do Estado ao direito constitucional. O direito constitucional é o que diz como o Estado é organizado. E mesmo a atividade do Estado ao direito administrativo, que vai falar dessas atividades. Quando eu falei da Petrobras, por exemplo, ela é regulamentada pelo direito administrativo. Então, o direito público é aquele que regula as relações em que o Estado é parte. Seja o Estado parte com outro Estado, que aí vem o direito internacional, já a gente falou dele, seja o Estado, a relação do Estado com os particulares. Mas o direito público, ele regulamenta as relações em que o Estado é parte. Ele organiza a atividade estatal, ele fala da organização e da atividade do Estado, considerado em si mesmo, em relação com outro Estado, e as suas relações com os particulares. Então, o direito público regulamenta a relação do Estado com outro Estado, ou do Estado com seus particulares, quando procede em razão do seu poder soberano. Daí porque a gente é subordinado ao Estado, né? Que o Estado tem poder soberano e atua na tutela do bem coletivo. E já o direito privado, ele compreende todas as normas jurídicas em que o interesse particular é o alvo, ou seja, o interesse das pessoas, só daquelas duas pessoas. Você está pouco se importando se eu estou vendendo minha casa. Você está pouco se importando se eu estou casando, a menos que você seja da minha família, né? Então, o direito privado, ele é muito mais interesse privado. Aí, turma, existem esses dois ramos do direito, né? Que é o direito do consumidor e o direito do trabalho, que a galera não sabe ainda como classificar. Porque o direito do trabalho e o direito do consumidor falam do Estado e falam também de particulares. Então, o direito do consumidor, por exemplo, ele me dá o direito de, quando eu comprei online, devolver em 7 dias, né? É a minha relação com a outra empresa. É a minha relação com a empresa, ou seja, é um particular com relação a outro particular. Você não está nem aí. Você não quer saber se eu comprei minha caixa e devolvi ou não. Não diz respeito a você, diz respeito a mim e a outra empresa. Ou seja, seria de ramo do direito privado, né? Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele dá um monte de dever para o Estado nos proteger contra e fiscalizar as empresas. Então, por exemplo, o Estado, ele tem que fiscalizar as empresas que estão cometendo propaganda enganosa e deve punir. Então, o direito do consumidor fala de relações entre os consumidores, entre particulares, e só dizem respeito a gente, mas o direito do consumidor também traz obrigações para o Estado em relação aos particulares, em relação ao Estado proteger os consumidores das práticas abusivas da empresa.
Se o direito do consumidor também regulamenta o Estado com particulares, isso é direito público. Então, o direito do consumidor tem parte privado, tem parte público. Aí tem gente que vai dizer que ele é mais privado, tem gente que vai dizer que ele é mais público, e tem gente que vai dizer que ele é misto. Eu prefiro dizer que ele seja misto, porque aí ele regulamenta parte privada e parte pública, mas isso não tem certo nem tem errado. E nenhum doutrinador chegou a certa conclusão, tá? Então não tem certo nem tem errado sobre isso. Já o direito do trabalho, né? O direito do trabalho regulamenta a minha relação com o meu empregador, que o meu empregador tem que me pagar salário, que eu tenho que fazer o que o meu empregador manda, mas o direito do trabalho também obriga o Estado a fiscalizar a insalubridade do trabalho, também obriga o Estado a fiscalizar se o meu empregador está ou não depositando meu FGTS. O direito do trabalho traz um monte de obrigação para o Estado em relação aos empregadores. De maneira que o direito do trabalho, assim como o direito do consumidor, ele não só regulamenta a relação entre os particulares, ele regulamenta também a relação entre o Estado e os particulares. Então, tanto o direito do trabalho como o direito do consumidor, ele tem parte pública e parte privada. Daí que a galera não sabe se ele é misto, não sabe se ele é privado, não sabe se ele é público. Eu prefiro dizer que ele é um ramo do direito misto, porque aí eu consigo dizer que ele abrange tanto o público como o privado. Mas isso não é tão pacífico. Tranquilo, pessoal? Ainda bem que a fase do Enem já passou. Turma, se vocês estão tranquilos, eu vou caminhando para o finalzinho da nossa aula. Aí na próxima aula eu vou conversar com vocês sobre direito interno e externo, e aí a gente vai falar sobre isso, e aí termina a nota de aula 2, porque sexta provavelmente sou eu. Aí na aula de sexta, eu termino isso, e eu termino os slides da Mary, que na verdade a gente já terminou quase tudo. Falta só falar da relação dos direitos com as ciências sociais, e aí a gente acaba a unidade 1 e aí a gente passa para 2, não sei se próxima semana serei eu. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelas participações de sempre. Eu gosto muito quando o aluno participa. Quem já é meu aluno de filosofia sabe que eu estimulo muito essa discussão. E muito obrigado, tá, turma, pela presença. Muito obrigado pelas discussões, pelas contribuições. Essa aula eu vou já postar no YouTube. Beleza? Pois bom dia a todos e bom restinho de semana, turma. Tchau, tchau. Vou parar até sexta, né? Na sexta eu dou um bom final de semana para vocês.